Ei, você aí que está assistindo esse vídeo agora, a gente vai resolver a prova do Enem 2020. E aí, antes disso, eu quero que você se inscreva no canal para não perder as próximas resoluções, galera. Vai ter FUVEST 2021, vai ter Unifesp, vai ter segundas fases. Uma boa oportunidade para você se preparar muito bem para as próximas provas. E siga a gente lá no Instagram, @Curso Simplifica Exatas, conteúdos de qualidade todos os dias. Então, chega de prosa, bola para frente, roda a vinheta. Então vamos lá. Vamos começar a fazer a resolução então da prova do Enem 2020. A nossa referência aqui, prova amarela, que começa com a questão 94. Tá? Elas não são sequenciais, você vai ver que algumas questões elas vão pulando, sei lá, de 94 já vai para 96, depois vai para 99, da 99 já pula para 101, porque eu peguei na sequência mesmo da prova amarela, tá certo? Então, questão 94, vamos começar. Ela diz o seguinte: os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído, CR, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido, CR, não reduzem realmente barulhos irregulares, como os discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco de turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esse aparelho também permite que nós ouçamos músicas ou assistamos os vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. A tecnologia redutora de ruído, CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Galera, a gente tem 7 fenômenos ondulatórios, que ele está descrevendo 5 aqui nas alternativas: absorção, interferência, polarização, reflexão e difração. A resposta correta para esse exercício é a alternativa B, interferência. Agora, por quê? Porque quando você produz um pulso de uma onda, então, de repente, você está produzindo um pulso assim. Se você produzir um pulso contrário àquela onda que está chegando, aquele pulso que está chegando, quando esses pulsos chegarem um no outro, vai acontecer um fenômeno chamado de superposição. Então, uma onda, ela vai ficar em cima da outra. Então, a onda que vai por cima vai chegar na onda que vem por baixo. E nessa superposição, a gente vai ter um cancelamento de amplitudes. O que é amplitude, professor? É a distância da crista, até a linha média da onda, que vai até aqui. Então, isso aqui vamos chamar de amplitude 1. E, no caso desse outro pulso, vai ser do vale, parte mais baixa da onda, até a linha média. Vamos chamar isso aqui de amplitude 2. Quando eu tenho uma amplitude para cima, que é a amplitude 1, e uma amplitude para baixo, que é a amplitude 2, eu tenho uma subtração de amplitudes. Então, a amplitude resultante vai ser A1 menos A2. Vai ser a amplitude que está para cima menos a amplitude que está para baixo. E se essas amplitudes elas forem iguais, e é isso que o aparelho faz, ele produz uma onda contrária àquele ruído com a mesma amplitude. Isso me dá uma amplitude resultante igual a zero. E aquele som é destruído. Então, o fenômeno associado a essa questão, a isso que foi descrito na questão, é a alternativa B, interferência. Belezura? Então, vocês viram que já de cara a gente tem na prova amarela uma questão direta, né? E é uma questão que dá para você, baseado no cancelamento, se você conhecer um pouquinho de ondulatória, já inferir, né, que trata-se de uma destruição de ondas, de um cancelamento de ruído, ou seja, uma interferência destrutiva.
Então vamos lá para a próxima questão da prova amarela, questão número 96 do Enem 2020. E diz o seguinte: um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera sob uma tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse dispositivo associando os resistores, como exibido na figura. A gente tem essa associação que eu tenho na figura aqui, é uma associação em série de resistores. Eu tenho 4 resistores de 100 ohms em série. Aí ele continua e fala o seguinte: os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D ou E, dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera com 9 volts, com uma resistência interna de 10 kΩ. Lembrando que o quilo vale 1000, então são 10.000 ohms. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Então aqui ele pergunta 2 coisas. Ele quer saber quais são os pontos de ligação do aparelho de 9 volts e qual vai ser o valor da corrente elétrica estabelecida. Então, eu coloquei aqui na resolução para vocês a figurinha que está lá na questão e eu vou lembrar que na associação em série, vamos escrever, em série, eu divido a tensão. Então, em série, A divisão de tensão. Então, aqueles 9 volts, que foi os 12 volts que foram fornecidos aqui pela fonte de tensão, ele vai ser distribuído nesses resistores de 100 ohms. Como os resistores são iguais, cada um vai receber a mesma DTP. Então, esses 12 volts ele vai ser distribuído igualmente entre esses 4. E 12 dividido por 4 costuma dar 3 volts. Então, cada um desses resistores vai receber 3 volts de tensão. Galera, o que o exercício falou é que esse equipamento ele opera sob uma DDP de 9 volts e tem uma resistência igual a 10 kΩ, que é a mesma coisa que 10.000 ohms. De novo, lembrando que o quilo, o K, ele vale 1000. Então, facilmente, utilizando a primeira lei de Ohm, você consegue encontrar o valor da corrente elétrica. Então, lembrando que a primeira lei de Ohm diz que o R é igual a U sobre I. Isso significa que o I vai ser igual a U sobre R. E isso aqui vai ficar 9 dividido por 10.000, que é a mesma coisa que 9 dividido por 10 à quarta. Sim ou não? Então, a corrente elétrica vai ficar 9 vezes 10 a menos 4. Lembra que quando eu passo 10 à quarta para cima, eu inverto o sinal do expoente, amperes. Só que a resposta, dá um bisuzinho lá, ela está em miliamperes. Então, como é que eu faço para proceder na transformação de 10 a menos 4 amperes para miliamperes? Lembra que o mili, ele vale 10 a menos 3. Deixa eu colocar aqui, ó. O mili, que é o eminho, ele vale 10 a menos 3. Então, eu vou dividir isso aqui. Isso aqui vai ficar em 10 vezes 10 a menos 1, vê se você entende, vezes 10 a menos 3 amperes. Galera, 9 vezes 10 a menos 1 é 0,9. O 10 a menos 3, como eu falei aqui em cima para vocês, é um mili. Então, vai ficar 0,9 miliamperes. Essa é a corrente que vai passar por aquele aparelho, ou que deveria passar por aquele aparelhinho. Tá certo? Agora, onde eu devo ligar esse aparelho para conseguir uma tensão de 9 volts? Cara, eu posso fazer a ligação entre o A e o D, ou eu posso fazer a ligação entre o B
e o E. Então, se eu faço a ligação entre o A e o D, dá certo também. Entre o B e o E também dá certo. E aí, se você olhar a alternativa que tem uma corrente de 0,9, é somente a alternativa D e E, ligados entre B e E, como eu mostrei aqui para vocês. Por que entre B e E? Porque entre B e E, a gente vai ter 3 volts, mais 3 volts, mais 3 volts, totalizando 9 volts no total. Tá certo? Então, vou até apagar isso aqui, ó, esses risquinhos aqui, porque ele não te dá essa opção lá na alternativa. Então, para essa questão, a alternativa D correta. Belezura? Então, a próxima questão número 99, diz o seguinte: embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta, estimulando as discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo de uma bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação da bomba? Gente, na bomba atômica, a gente usa fissão nuclear. Tá? Como é que é o processo da fissão nuclear? Uma partícula de nêutron, ele bombardeia o núcleo atômico. E quando ele bombardeia o núcleo atômico, ele promove uma separação desse núcleo, ou seja, uma fissão nuclear. E a energia liberada nessa fissão nuclear, ela pode ser calculada com aquela formulinha famosa, a mais famosa fórmula da física, E igual a mc ao quadrado. Então, se você souber a massa que desintegrou e multiplicar pela velocidade da luz ao quadrado, você tem a quantidade de energia liberada durante aquela fissão. Não pode ser fusão, professor? Não, fusão acontece no núcleo do Sol, na verdade no núcleo de estrelas, quando um hidrogênio ele se funde com o outro, por exemplo, para formar um hélio. Então, a melhor opção nessa questão número 99 é a alternativa A. Beleza? Tranquilo. Então, bora. Questão número 101. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa dos 26 graus Celsius a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na medida certa, utilizam-se dispositivos de aquecimento como termostatos. Por exemplo, para um aquário de 50 litros de água, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante para que a temperatura externa do aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico igual a 4 kJ por quilograma vezes Kelvin e a densidade da água como sendo 1 kg por litro. Galera, aqui o Enem, eu já comentei isso várias vezes em outras oportunidades, o Enem, ele ao invés de colocar quilograma barra, o quilojoule barra quilograma, ele coloca esse quilograma menos 1. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que você escrevesse assim, ó, quilojoule dividido por quilograma vezes Kelvin. Quando você passa esses valores de baixo para cima, vocês invertem o sinal do expoente. Então, todas as vezes que o Enem colocar o menos 1 no expoente, significa que ele subiu aquele valor para deixar apenas em uma linha. Pode ser um problema de editor matemático que ele utiliza para fazer essa prova, ou pode ser o gosto daquele que edita mesmo. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Bom, então vamos aqui anotar os dados desse exercício. Deixa eu pegar ele aqui, só um instantinho. Está aqui. Então,
vamos anotar os dados desse exercício que diz o seguinte, ó. A massa do aquário são 50 quilogramas. A potência, 50 watts. O calor específico é igual a 4 quilojoules por quilograma vezes Kelvin. A densidade da água como sendo 1 quilograma por litro. O tempo de desligamento daquele equipamento foi de 1 hora. Ele está pedindo qual vai ser a variação de temperatura que essa água vai sofrer, qual vai ser a diminuição de temperatura que essa água vai sofrer devido ao desligamento do aparelho. Bom, para eu achar a variação de temperatura tendo a quantidade de calor, eu vou usar o que macete. Aí tu fala assim, pô, professor, mas eu não tenho a quantidade de calor. Mas dá para você achar através da potência do aparelho, através da potência térmica, que nada mais é do que a energia dividido pelo tempo, Q dividido pelo ΔT. Então, a estratégia é a seguinte, eu vou achar a quantidade de calor pela forma da potência, vou substituir no que macete e vou resolver o exercício. Belezura? Então, vamos lá, trocar de aqui. Então, vai ficar a potência ele me deu. Deixa eu trocar aqui. A potência de 50 watts. Lembrando que watts é a mesma coisa que joule por segundo. Portanto, o tempo ele não vai poder ser em horas. 1 hora corresponde a 3.600 segundos. E se eu fizer a multiplicação disso aqui, vai ficar 50 vezes 3.600. E isso aqui vai dar 180 mil joules. 180 mil joules. Agora, veja bem, o calor específico é aquela grandeza que eu sempre tomo como referência para determinar as unidades de medidas que serão usadas no exercício. Então, no exercício, ele já está indicando que a energia vai ser utilizada em quilojoules, a massa em quilogramas e a temperatura em Kelvin. Firmeza? Então, é muito conveniente eu transformar esses 180 mil joules em 180 quilojoules. Como é que eu faço isso? Divido por 1.000 e acrescento K. Então, isso aqui vai ficar em 180 igual a massa, que é em quilogramas mesmo, multiplicado pelo calor específico, que é 4, multiplicado pela variação de temperatura. Então, se eu fizer essa continha aqui, 50 vezes 4 dá 200, passo dividindo 180. Então, vai ficar 180 dividido por 200, que é o famoso 0,9 Kelvin. Essa é a resposta do exercício. Mas ele quer em graus Celsius. Dê um bisuzinho nas alternativas. Grau Celsius, e assim por diante. Todas as alternativas querem grau Celsius. E aí, como é que eu faço para transformar? Galera, a variação de temperatura não é o valor único da temperatura, mas a variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Então, meu irmão, a variação de temperatura vai ser igual, então, a 0,9 graus Celsius. Tomando cuidado sempre de perceber qual é a unidade de medida de resposta do exercício. Beleza? Então, para essa alternativa, para essa questão, a alternativa C correta. Próxima questão, mais uma questãozinha de circuitos. Prova amarela, questão 106, diz o seguinte: uma pessoa percebe que a bateria de um veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com um total de sua carga nominal de 60 amperes-hora. Galera, essa unidade de medida é a unidade de medida de carga elétrica, né? Não sei se você lembra, a corrente elétrica é ΔQ sobre ΔT. Se eu passar o tempo multiplicando a corrente, a quantidade de carga, o ΔQ, ele vai ser a corrente multiplicado pelo tempo. Geralmente, em baterias maiores, de um carro, por exemplo, a gente mede sempre em ampere e o tempo de uso em horas. Por isso que essa unidade de medida de carga fica ampere-hora, tá bom? É a união das duas, ampere
e horas para o tempo. Continuando, pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ou seja, vai existir uma correntezinha ali por algum motivo que está descarregando a bateria. Ele associa o amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado? E a leitura por ele realizada, né? Então, vamos para a resolução. Deixa eu colocar as figurinhas aqui, que já que a gente discute. Para encontrar o valor da corrente elétrica, eu vou precisar do tempo de descarregamento. Foi de quanto, galera? 5 dias. 5 dias. E qual é o valor da quantidade de carga que estava armazenada na bateria? Estava armazenada uma quantidade de carga igual a 60 amperes-hora. Então, com esses dados, e utilizando lá a equaçãozinha da corrente elétrica, né, que eu acabei de colocar para vocês na tela anterior, ΔQ sobre ΔT, isso vai me dar uma quantidade... De novo, hein? Para aí. Isso vai me dar uma corrente elétrica, repara só, igual a 60 amperes-hora dividido pelo tempo de 5 dias. Mas não pode ser em dias, né, gente? Não pode ser em dias porque eu tenho a carga em horas. Então, eu vou ter que transformar isso aqui, vou ter que multiplicar por 24, porque um dia tem 24 horas, e isso aqui vai dar 20, 2, 10, 12, 120 horas no total. Então, se são 120 horas, eu posso simplificar horas com horas, a resposta vai sair em amperes, tá vendo? Então, a corrente elétrica, ela vai ser igual a 60 dividido por 20, que é igual a meio ampere. E aí, essas figurinhas embaixo aqui, que eu falei que eu ia explicar o que elas estão fazendo aqui, elas são as alternativas A e B do exercício, as únicas que têm o amperímetro medindo 0,5 amperes. Então, você já pode desconsiderar as outras. Agora, como é que eu vou fazer a ligação do amperímetro para medir a corrente elétrica no circuito do veículo? Galera, o amperímetro, ele é sempre ligado em série. Ele tem que ser ligado em série. E o voltímetro, que mede a DDP, né, a tensão elétrica, ele é ligado em paralelo. Então, entre a A e a B, aquela alternativa que indica a ligação em série com o circuito do veículo é a alternativa B correta. Belezura? Então, mais um exercício de circuitos, 2 exercícios de circuitos na prova, que você tinha que analisar agora a corrente elétrica e a ligação do amperímetro no circuito. Bola para frente, então. Vamos para o próximo exercício. E o próximo exercício é o exercício número 108, um exercício de lançamento horizontal. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. Lê-se Papaléguas. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade V0 sobre a mesa, sobre a superfície de uma mesa, e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual a figura que melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Gente, olha que exercício facinho. Porque quem estuda um pouquinho sabe que aqui eu vou ter um lançamento horizontal. Essa é a velocidade de saída da bolinha. E essa bolinha, ao mesmo tempo, quando sair, vai existir aqui uma força peso, a força gravitacional, puxando para baixo. E ao mesmo tempo que vai para frente, ela cai. Então, se ao mesmo tempo que vai para frente ela cai, a trajetória desenvolvida por ela é um ramo de parábola. Portanto, a alternativa D correta.
Exercício número 109 da prova amarela, Enem 2020. Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra cuja profundidade requerida é igual a 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores de frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. Então, ele já te deu a dica. Ele falou assim, olha, você vai ter que usar toda a teoria do tubo sonoro fechado. E continua. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi de 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Então vamos lá, vamos resolver. Vamos anotar os dados primeiro. A frequência que ele mediu foi de 135 Hz. A velocidade do som no ar é de 360 metros por segundo. E a profundidade do tubo, né, que eles estão construindo, é de 30 metros. Então, essa cavidade, galera, é como se fosse um tubo sonoro. Ou seja, eu vou ter um tubo grandão aqui, ó, e as ondas, elas serão formadas aqui dentro, tá? Então, elas serão formadas aqui, ó. Então, a gente vai ter uma onda estacionária formada aqui. Lembrando que onda estacionária são ondas formadas pela superposição de outras ondas por interferência. Você está vendo só? Até chegar lá embaixo. Agora, quantos comprimentos de onda serão formados aqui dentro do tubo? Eu não sei. Então, eu teria que calcular. Então, quantos comprimentos de onda serão formados aqui no tubo? Eu não sei. Eu teria que calcular, né? Então, agora, como é que faz esse cálculo aí? E você vai ter que saber a equação específica dos tubos fechados. E essa equação diz o seguinte, olha. A frequência vai ser igual do enésimo harmônico, né? Vamos colocar o N aqui como número do harmônico, vai ser N vezes V sobre 4L. Então, essa frequência aqui é de 135, o número do harmônico é o N, o V é 360, dividido por 4L. O que é 4L? É 4 vezes o 30. Então, quanto que dá 4 vezes 30? 120. Se eu passar ele multiplicando lá, tudo bem? Então, o N vai ficar 135 vezes 120 dividido por 360. E aí, óbvio que eu vou dar uma simplificadinha aqui, né? Ó, 120 por 360, sobra 3 embaixo. Então, o número do harmônico marcado aqui, vai ser 135 dividido por 3, que dá 45. Legal, legal? Tá, mas é isso que ele quer? Não. Ele quer a frequência do próximo harmônico. Gente, em tubo fechado, isso eu tenho que falar para vocês. Em tubo sonoro fechado, e aí você teria que saber a teoria do tubo sonoro fechado, há somente harmônicos ímpares. Então, se esse aqui é o harmônico 45, o próximo harmônico seria qual? 47. Então, para achar a frequência, eu vou reaplicar essa formulinha, NV sobre 4L. Então, vai ficar a frequência igual a 47 vezes 360
Tudo isso dividido por 4 vezes 30. De novo, galera, 47 vezes 360 sobre 120. Então, eu vou simplificar esses valores aqui. 360 simplifica 120, dá 3 em cima. Portanto, a frequência vai dar 3 vezes 7, 21, vai 2. 12, 14, 141 Hz. Essa é a frequência que vai ser emitida no próximo harmônico. Isso corresponde à alternativa C, correta. Questão 112 da prova amarela Enem 2020. Física na veia. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos ou outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes para evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. Qual é o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Galera, isso aqui é direto. Tá? O item A fala isolamento elétrico dos pneus. Mas não vai evitar que o raio caia em você ou no carro. Item B, efeito do para-brisas do para-raios da antena. Aí vai puxar o raio. Item C, blindagem pela carcaça metálica. Ou seja, a blindagem eletrostática vai acontecer quando o raio cair em cima do carro. Isso aqui, que eu estou colocando aqui na tela para vocês, essa gaiola onde tem uma pessoa dentro, não sei se dá para você enxergar, que o desenho está pequenininho, é chamado de gaiola de Faraday. E essa gaiola de Faraday, ela blinda eletrostaticamente as pessoas que estão dentro. Então, pode acontecer uma descarga elétrica em cima dela que não acontece nada com essa pessoa. Então, se o raio... Opa, eu coloquei aqui em cima do carrinho. Deixa eu puxar para cá. Ó. Essa gaiolinha é chamada de gaiola de Faraday. Então, o que acontece com o carro e com as pessoas que estão lá dentro é que o carro blinda eletrostaticamente, vai ser uma gaiola de Faraday e o raio vai descarregar e não vai acontecer nada com essa pessoa que está lá. Portanto, a alternativa C correta, blindagem eletrostática de boa. Bora lá, próxima questão, questão número 122 da prova amarela, agora uma questão de cinemática, movimento uniforme e movimento uniformemente variado, que diz o seguinte: você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora. E a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C, de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo, quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir, respectivamente? Legal! Essa é uma questão que envolve um conhecimento específico de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Então, vamos lá anotar algumas coisas importantes aqui. Ele disse para mim que o cara vai partir do repouso daquele semáforo O. Então, a velocidade inicial dele é 0. E ele vai atingir uma velocidade de 20 metros por segundo. Na verdade, ele falou 72 km por hora.
Mas se eu dividir 72 por 3,6, vai ficar 20 metros por segundo. Belezura? Aí o semáforo em A vai abrir. Quando ele estiver a 100 metros. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular o tempo que ele vai demorar para sair lá do semáforo O e chegar até aquela linha a 100 metros do semáforo A. Eu quero saber quanto tempo demora para percorrer esse amarelinho que está na tela de vocês. Sacou a ideia? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar o tempo que ele esteve em modo de aceleração, portanto, em move, e depois vou ter que achar o tempo que ele esteve em modo de velocidade constante, portanto, movimento uniforme. Para eu achar esse tempo que ele esteve em aceleração, é fácil. Por quê? Você tem a velocidade, tem a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado, e que é o tempo. E aquela equação que relaciona a velocidade com o tempo é o vovô é ateu, galera. Então vai ficar a velocidade final dá 20, a inicial é 0, a aceleração é 1, o tempo é t. Então o tempo que ele ficou em movimento uniformemente variado foi 20 segundos. Ah, então é isso, professor? Não, não é só isso. Eu tenho que achar agora o tempo que ele ficou em movimento uniforme. Como é que eu faço isso? Eu tenho que achar qual foi o deslocamento que ele fez em movimento uniforme. E para isso, eu vou aplicar na primeira parte de move a equação de Torricelli, ou Torricelli, para quem preferir. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A multiplicado pelo ΔS. A velocidade final é 20, ao quadrado dá 400. A velocidade inicial é 0, ao quadrado dá 0 mesmo. 2 vezes a aceleração, que é 1, multiplicado pelo deslocamento. Então, esse deslocamento vai ficar 400 dividido por 2, portanto, um deslocamento de 200 metros. Então, eu sei que nessa parte de aceleração, ele percorreu 200 metros. Gente, tem. Se o percurso de A até O, de O até A, é de 500 metros, e ele tem que abrir 100 metros antes, então, esse trecho aqui é de 200 metros. Para que a soma de tudo dê 500. Então, naquele trecho de movimento uniforme, ele vai ter velocidade média, e aí você pode usar ΔS sobre ΔT, porque a velocidade a partir daquele ponto ficou constante. E aí o ΔT vai ficar ΔS sobre a velocidade média, portanto, 200 dividido por 20 vai ser igual a, tchuc, corta aqui, 10 dividido por 20 dividido por 2 dá 10 segundos. Tá certo? Então, ele gastou em movimento uniformemente variado 20 segundos e ele gastou em movimento uniforme 10 segundos nesse primeiro trecho. Então, qual foi o tempo nesse primeiro trecho? 20 mais 10 dá 30 segundos. Agora, olha que incrível. Vamos voltar lá na resposta? Ou vamos voltar lá nas alternativas? Repara só. 20 segundos, 25 segundos, 28 segundos, 30 segundos e 35. A única opção que te dá 30 segundos é a alternativa D correta. Ô, professor, não precisa nem calcular os outros. Não, não precisa nem calcular. Alternativa D correta. Agora, se você quisesse calcular, como é que ficaria? Bom, ficaria assim, ó. Ele teve que abrir aqui, né, quando o cara estava em 100 metros de A, o semáforo já abriu, e ele vai abrir de novo quando ele tiver a 100 metros de B. Então, quando é que o carro ele vai deslocar? Deixa eu fazer com marca-texto aqui também. Ó. Quando que o carro vai deslocar até a abertura do semáforo A?
com a abertura do semáforo B. Ó. Ele vai deslocar tudo isso aqui, concorda comigo? Que nada mais é do que 500 metros. Então, essa distância que eu pintei de amarelinho ali, ela vale 500 metros. E aí é só você fazer de novo, né? Não vou copiar a formulinha da velocidade de novo. Eu vou colocar aqui ΔT como ΔS sobre a velocidade. Então, ó, ΔT é igual a ΔS sobre a velocidade, que mantém-se constante 20, vai ser igual a... Cortou, 25 segundos. Só que ele quer desde a abertura do semáforo O. Então, o tempo 2 vai ser aquilo que ele percorreu no tempo 1, que são 30 segundos, mais 25, portanto, 55 segundos. Ah, mas e o tempo 3, professor? Então, do mesmo jeito a gente vai fazer. Quando é que o semáforo 6 vai abrir? Quando o cara estiver a 100 metros do semáforo. Sacou a ideia? Então, qual que vai ser a distância que ele vai percorrer? Aqui, ó. Ele vai percorrer entre a abertura do semáforo B até a abertura do semáforo C. Ele vai percorrer essa distância aqui, que adivinha, equivale a 500 metros também. Então, a continha que você vai fazer é exatamente a mesma. Ele vai percorrer 500 metros dividido por 20 é igual a 25 segundos, só que o tempo medido, T3, desde a abertura do semáforo O, vai ser 55 mais 25, que dá 80 segundos. Então, é 30, 55, 80. Então, 30, 55, 80, ó, 30, 55, 80, confirmando a alternativa D correta. Então, vamos lá, pessoal. Prova amarela, questão 125, Enem 2020. Olha que questão legal. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Aí o gatinho chega, Garfield, passa na canela do cidadão e aí fica todo eletrizado. Aí ele fala assim, ó, eu odeio eletricidade estática. Gente, o que está acontecendo aí é uma eletrização por atrito, sim ou não? E quando você atrita um objeto no outro, você troca elétrons. Então, por exemplo, se você passar a seda no vidro, os elétrons vão migrar para a seda e como saem elétrons do vidro, ele vai ficar positivamente carregado e a seda vai ficar negativamente carregada. Então, vamos ler a alternativa, diz o seguinte, item A, troca de átomos. Não vou nem ler o resto. Trocou átomos, troca elétrons, meu irmão. Item B, diminuição do número de prótons. Não, não troca prótons, troca o quê, galera? Elétrons. Repete comigo aí, ó. Elétrons. Item C, criação de novas partículas, nem pensar. Item D, movimentação de elétrons entre a calça e o pelo do gato. Yeah, sure. Alternativa D correta. Bola para frente. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através da queda de uma água ou através do vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação ao conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Então, ele está descrevendo aí o funcionamento ou de uma termoelétrica ou de uma hidrelétrica. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais da bobina resulta do aumento. Então, repara só, ele falou que houve um aumento na diferença de potencial. Houve um aumento na DDP. Bom, então, para resolver essa questão, a gente precisa conhecer essa equaçãozinha que diz que a DDP, ou o módulo da DDP, da tensão elétrica, vai ser a variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. Né? Essa letrinha grega aqui é o φ, que significa fluxo, nesse caso, magnético. Aí eu tenho aqui, galera, na figura,
uma roda girando, vai girar também um ímã. Esse ímã, ele vai produzir uma variação do fluxo magnético e vai produzir a DDP. Tá certo? Bom, o que acontece é o seguinte, que quando a gente deixa essa roda mais rápida, quando a gente diminui o tempo de uma volta, vamos falar assim, quando ela gira mais rápido, né? Eu diminuo o tempo, eu vou aumentar a DDP, eu vou dar um pico na DDP. Tá certo? Então, a variação do fluxo magnético vai acontecer mais rapidamente. Então, vamos voltar lá nas alternativas. E essa alternativa A diz o seguinte: o intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo por meio de uma diminuição de velocidade do eixo de rotação do gerador. Não, seria um aumento da velocidade no eixo de rotação para que acontecesse isso mais rapidamente. Com a diminuição do tempo, existe um aumento da DDP. Então, essa não é. Item B, fluxo magnético através da bobina por um aumento da área. Ali não vai aumentar a área. Ali na usina hidrelétrica, a gente tem uma área constante. Item C, a intensidade do campo magnético no qual a bobina estão imersas por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos. O campo magnético da bobina, ele vai ser produzido de forma constante, a não ser que você produza uma variação. E no item D, diz o seguinte, que a rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio do aumento da velocidade angular, ou seja, a velocidade com que a roda vai girar. Então, aí sim, aí eu vou ter um aumento da velocidade, eu vou ter uma diminuição do tempo e um pico na DDP, ou seja, um aumento da diferença de potencial da bobina, portanto, a alternativa D correta. Bola para frente, então. Próxima questão, uma questão de óptica geométrica, galera. Questão número 131 da prova amarela, diz o seguinte: Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuíram para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com o prisma, colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou, nos dados obtidos, que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequência. Então, ele vai lá, colocou os recipientes, colocou um termômetrozinho, jogou uma radiação e viu a variação de temperatura. Um deles teve uma maior variação de temperatura. Aí ele continua. Para verificar a hipótese de Herschel, o estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor são posicionados lado a lado A, B, C, D e E, no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e afere em cada recipiente. Em quantos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento? Gente, vamos imaginar assim, ó. Eu tenho aqui a luz chegando no prisma e ela se decompondo em várias cores. Então, aqui, só para deixar claro para vocês, aqui a gente tem a luz solar chegando, vai acontecer a decomposição dessa luz em 2 radiações. A radiação que sofre o maior desvio é a radiação violeta. Ele deixou bem claro na figura aqui, ó, que é essa radiação aqui que vem para cá, ó, violeta. E essa radiação aqui, que sofre o menor desvio, é a radiação vermelha. E nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que o aumento da temperatura está ligado ao infravermelho, que é essa radiação que a gente emite, que sai do nosso corpo e que a gente não consegue enxergar. Seria, entre aspas, a onda de calor, entre aspas.
Então, quer dizer, aquilo que estiver a uma frequência abaixo do vermelho vai ter um maior aquecimento. Portanto, caixinha A. Vamos lá anotar a alternativa? A alternativa correta, A, de amor. Próxima questão, número 133 da prova amarela, Enem 2021. Os manuais de refrigeradores apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo às fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo da energia. Então, são duas coisas colocadas em questão aqui, hein, gente? Prejudica o funcionamento do refrigerador e o outro, que aumenta o consumo da energia. O não atendimento dessas recomendações resulta em um aumento do consumo de energia. Por quê? Bom, item A. O fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Então, existe sim um problema em relação a essa condução no condensador, tá? Deixa eu colocar a figurinha aqui para vocês. Eu coloquei uma geladeira aqui só para você entender. Existe o compressor, que é o motor da geladeira. Existe o condensador, que é essa fitinha que vai fazer a diminuição da temperatura da geladeira, promover a troca de calor. E existe atrás uma gradinha, né, que vai intermediar a troca de calor. Então, quando você usa inadequadamente, colocando no sol, você prejudica sim, né? Mas ele quer saber aquilo que resulta num aumento do consumo da energia. Então, não é. Item B. A temperatura da substância refrigerante no condensador diminui rapidamente. Não, isso não diminui rapidamente. O compressor ele vai ter que dar conta de manter a temperatura do condensador. Item C. O fluxo de calor promove significativa elevação de temperatura no interior do refrigerador? Não, porque, de novo, o compressor vai ter que dar conta de continuar fazendo a diminuição da temperatura da geladeira. Item D. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. E aí que está o X da questão. O compressor vai ter que dar conta dessa energia gasta. Então, quer dizer, para não acontecer a diminuição da temperatura devido a essas variações, a esse uso inadequado, o compressor vai ter que trabalhar mais, ou seja, vai ter que gastar mais energia e, por isso, vai aumentar o consumo de energia. Então, a alternativa correta é D. Item E. As correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. Isso é verdade também, mas não é isso que vai resultar no aumento do consumo da energia. Tá certo? Então, essa alternativa A e a alternativa E, realmente, é um uso prejudicial para o refrigerador. Mas não tem o que fazer. Mesmo que aconteça variações, quem tem que dar conta de manter a temperatura interna baixa vai ser o compressor. Então, tendo esses problemas, o compressor vai ter que trabalhar mais. O trabalho que ele vai realizar vai ter que ser maior. Por isso, a alternativa D. Belezura? Próximo exercício, número 134, prova amarela, diz o seguinte: um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou durante o resgate para evitar danos ao seu organismo. Foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob a pressão atmosférica. Então, se houver uma descompressão no corpo, acontece de formação de bolhas no sangue, né? O sangue ferve e acaba provocando risco de vida para esses mergulhadores. Então, eles precisam de um período de descompressão para o organismo ir se adaptando. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja ρ igual a 1.000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão que o mergulhador deverá ser submetido? Então, ele quer em minutos. Mas é joia, porque o gráfico está em minutos mesmo. No eixo Y, eu tenho tempo de descompressão, aqui ele tem que ficar submetido,
e aqui no eixo X eu tenho a variação de pressão. Então, para encontrar o tempo de descompressão, eu vou ter que encontrar a variação de pressão sofrida por esse mergulhador. E nessa figura fica muito bem claro que quando ele mergulha, ele sai dessa parte de cima e vem para essa parte de baixo. Vamos chamar essa parte de cima de 1 e vamos chamar essa parte de baixo de 2. Então, quer dizer, a pressão total dele lá embaixo, em 2, vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, que é dGH. Ele falou que a densidade da água é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. A densidade de massa específica a gente pode simbolizar do jeito que a gente quiser. O exercício chama de ρ, aqui eu estou colocando como D. Ele falou também que a profundidade, né, na figura, a gente acha que a profundidade que ele atingiu foi de 50 metros e que o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E da figura também a gente tira que a pressão atmosférica é 1 vezes 10 à quinta pascals. Então, eu vou substituir esses valores aqui para tentar resolver o exercício da melhor forma possível. A pressão lá embaixo, em 2, é a pressão total, que vai ser igual a 1 vezes 10 à quinta pascals, mais a densidade. 1.000 é 10 à terceira, o G é 10, e a profundidade que ele atingiu foi 50 metros. Então, é uma questão que você precisa conhecer a equação da pressão total. Então, isso aqui vai ficar em 1 vezes 10 à quinta, mais, a gente tem 10 à terceira vezes 10 dá 10 à quarta, vezes 50, vai ficar 5 vezes 10 à quinta, colocando tudo em notação científica. A adição de 1 vezes 10 à quinta com 5 vezes 10 à quinta vai dar 6 vezes 10 à quinta pascals. Então, veja bem, cuidado, hein? Cuidado que aqui a gente tem variação de temperatura, de pressão, desculpa. Qual é a variação de pressão que ele vai ser submetido? Lá em cima é 1 vezes 10 à quinta. Aqui embaixo é 6 vezes 10 à quinta pascals. Então, qual vai ser a variação de pressão a que ele ficou submetido? 6 vezes 10 à quinta menos 1 vezes 10 à quarta. A variação de pressão foi de 5 vezes 10 à quinta. Opa, coloquei 10 à quarta aqui. Nhanhanhã. É 10 à quinta. 5 vezes 10 à quinta pascals. Só que, mais uma coisinha. Olha só como é que funciona, né? Aqui está em quilopascal, cara. E aqui a gente encontrou em pascal. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar em quilopascal. Lembrando que o quilo é 10 à terceira. Então, eu vou fazer a separação. Ó. 10 elevado à quinta vai ser 10 ao quadrado vezes 10 à terceira pascals. E aí eu transformo 10 à quinta em K. Portanto, teremos aqui uma variação de pressão igual a 500 quilopascals. E se eu for no gráfico, 500 quilopascals, eu vou ter um tempo de permanência de descompressão igual a 60 minutos. E aí, se eu for para a alternativa C, eu vejo que essa alternativa C é a alternativa correta do exercício. Agora, galera, a última questão da prova amarela, questão número 135 de física, que diz o seguinte, ó, a Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava, olha, pesava não, né? Tem uma massa igual a 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolveu construir um protótipo dessa torre na escala de 1 para 100, usando os mesmos materiais, cada dimensão linear em escala de 1 para 1000 do monumento real. Aliás, 1 para 100 do monumento real. Considere que a torre real tenha uma massa M-torre e exerça na fundação sobre a qual for erguida uma pressão P-torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa M-modelo e exercerá uma pressão P-modelo.
Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo, ou seja, qual é a razão entre as pressões P-torre sobre P-modelo? Então, eu coloquei a Torre Eiffel aí, ou o protótipo dela, para a gente poder fazer esses cálculos e finalizar esse exercício. Mas antes, vou anotar os dados aqui. Ele falou que a massa da torre real é de 7.300 toneladas. A gente também tem que a escala tomada é linear, ou seja, sempre tomada em linha reta, de 1 para 100. E ele quer saber qual é a relação, né, entre o peso da torre, a pressão da torre e a pressão do modelo. Gente, aí eu tenho que falar para vocês, não tem jeito, que pressão é força sobre área. E qual vai ser a força que a Torre Eiffel e o seu modelo vão exercer em cima da base onde essa torre ela foi construída? É a força peso, força gravitacional, que a gente calcula como mg. Então, para calcular a pressão, eu faço força sobre a área e a força exercida pela torre e seu protótipo em cima da base é a força gravitacional, gente. Chamado de força-peso, por favor, não confunda com pressão, que vai ser mg. Tá bom? Só para você não confundir com a pressão que eu coloquei aqui, ó. Eu vou colocar pezinho para pressão, tá? Ó, pezinho para pressão, pesão para o peso. Então, a pressão vai ser força sobre área. A força é a força-peso mg, dividido pela área. Agora, veja bem, que densidade é igual a massa sobre volume. Então, olha o que eu vou substituir, ó. Massa é a densidade vezes o volume. E lembrando que a relação na escala é linear, a gente sabe que qualquer volume é a aresta ao cubo. E a gente sabe que a área é a aresta ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a área e a massa na equação da pressão. Então, vai ficar pressão igual a densidade vezes a área ao cubo vezes o G sobre a área ao quadrado. Então, vai ficar assim, né, irmão? Simplificando, eu vou simplificar A ao cubo com A ao quadrado, vai sobrar A aqui em cima, resultando numa pressão igual a densidade vezes A vezes G. Então, quer dizer, isso aqui eu posso usar como referência para a minha resolução em escala linear. Ou seja, a pressão que vai ser exercida pela torre, ela vai ser DAG, dividido pela pressão exercida pelo modelo, que está na escala de 1 para 100. Então, vai ficar dA sobre 100 vezes G. E aí eu posso simplificar em um punhado de coisa. Densidade com densidade, G com G, A com A. Olha que barato, galera. Pressão exercida pela torre sobre a pressão exercida pelo modelo vai ficar assim, ó. 1 sobre 100. Resolvendo essa fração, mantendo a de cima e multiplicando a de baixo invertido, a relação de pressão vai ser igual a 100, que é o famoso 10 ao quadrado. E aí, se tu for nas alternativas, você marca a alternativa C correta.